Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, dia 5 de julho de 2019, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de julho. O evangelho de hoje, na continuidade de São Mateus, Mateus 9, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse ensino de hoje, nessa novidade de hoje, né, o que Jesus está querendo nos ensinar, é engraçado que no livro de Mateus, né, ele cita que o cobrador de imposto chamado Mateus. Nos outros evangelhos nós vamos ver ele dizendo que Levi era cobrador de imposto, né? E depois, então, ele é nominado Mateus. E aí o que acontece? Todo mundo sabe, ele trabalhava na coletoria e os impostos que ele cobrava eram os impostos que Roma impunha, que eram bastante altos, né? E normalmente acontecia deles não serem as pessoas mais ilibadas do mundo, nem muito honestos. Eles acabavam ficando com o dinheiro do povo, fazendo maracutaia. Não é de hoje que existe safado e corrupto, sempre teve, né? E que Caim o diga, né? Então, mas aí o que acontece? Ele sendo um coletor de imposto, um homem que era, vamos dizer assim, pecador público, né? Jesus passou, olhou e chamou e o cara largou tudo e foi, né? Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa dele, porque eles foram para celebrar, comemorar, uns amigos cobradores deles foram todos lá, né? O cara podia bancar com certeza, porque se ele era corrupto ou desonesto com dinheiro, ele tinha dinheiro para bancar o que não precisasse. E aí normalmente essas pessoas têm bastante amigos, né? E aí o que acontece? Foram vários, né? E cobradores de impostos e outros pecadores públicos, pessoas que não tinham nada a ver com a religião, foram lá na casa de Mateus e estavam sentados na mesa junto com a turma de Jesus, né? Com os discípulos e Jesus e aquela festança toda. Aí alguns fariseus viram isso e foram correndo, perguntando, viu, mas como é que pode? Ele não é um rabi, ele não é um mestre, e ele senta para comer com pecadores, né? E aí corre o risco, né, de até hoje ter esse time aí procurando quem tem amizade com quem não deve, porque, olha, né, é um perigo. Quem não se garante tem que tomar cuidado mesmo. Eu garanto que é assim, quem tem problema com alcoolismo não pode andar com pinguço, quem tem problema com vida desonesta não pode andar com gente desonesta, porque a situação pode fazer o ladrão, mas a ocasião faz o ladrão. Mas o que acontece é que se a gente busca realmente viver uma vida na graça de Deus, a graça nos sustenta, né? E nem por isso nós vamos deixar de ter oportunidades e sermos tentados. Eu fico preocupado quando muitas vezes as pessoas, por estarem na igreja ou fazer parte desse ou daquele grupo, ficam achando que estão vacinados e que existe imunidade. Não existe. A tentação que bate na casa do cristão é igualzinha à mesma tentação que bate na casa do pagão, né? Talvez até a tentação que bata na casa do cristão tenha que ser mais forte, mais tentadora, né, para poder tirar. Ou se não for uma pessoa que viva realmente buscando a graça de Deus para se manter fiel, facilmente vai cair.
Uma das coisas que hoje em dia acontece muito, e eu estava vendo uma pregação, não vou lembrar o nome agora, mas ele é um exorcista brasileiro, e não vou lembrar nem de que diocese, porque daí talvez ficasse mais fácil lembrar o nome dele. E ele estava falando que todo mundo fica muito preocupado com a possessão demoníaca, né? E se esquecem que a infestação também é uma manifestação demoníaca. A pessoa que, eu não acredito em horóscopo, mas não tem nada demais, eu só leio porque, assim, para dar risada, porque eu acho uma bobagem. Pois é, né? E vai colher os frutos disso, né? Eu não acredito, né? Eu vou com a pessoa lá no centro, mas eu não acredito naquilo. Eu vou na benzedeira, jogar carta, mas eu não acredito. Bom, então você deveria saber o que Deus pensa a respeito, né? E então, esse exorcista, ele fala um negócio bastante interessante. Ele fala que hoje as pessoas deveriam entender que a coisa mais funcional que o demônio tem na mão, que o diabo tem na mão, é a tentação. Porque as pessoas tentadas vão caindo na tentação e vão se entregando, blá, blá, blá. Então, não precisa de possessão, não precisa de grandes obras malignas, né? O ser humano está muito sem temor de Deus, né? E no caso, Jesus estava com eles e não é difícil acontecer da gente ter que pagar por conta daquilo que falaram, não daquilo que você fez ou deixou de fazer. Isso é muito comum, né? Nós somos normalmente avaliados, julgados e condenados ou absolvidos, né? Na conversa dos outros, né? E aí Jesus está bastante inteirado com a turma ali, sabendo o que ele está fazendo. Aí quando ele escuta a pergunta, ele não precisou ouvir o coração das pessoas, porque eles estavam falando alto, ele escutou, aqui está dizendo, né? Jesus não escutou, ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico. Mas então, olha, isso é para que a gente reconheça que nós somos sim doentes, que nós somos necessitados de Deus, e sempre. Sempre cada vez mais e sempre cada vez mais. Não que nós vamos viver galgando os degraus do pecado e vivendo no pecado para ser merecedor da misericórdia de Deus, porque isso seria tentar a Deus, seria loucura. Mas o que acontece realmente é que Jesus veio para nos salvar. O fato de nós tomarmos consciência do quanto nós somos pecadores, não quanto eu estou em pecado, é questão de conversão, mas que nós somos pecadores, né? Eu estou vivendo em pecado. Tudo bem, você tem que se converter. Mas ainda que eu não esteja vivendo em pecado, eu sou um pecador. Eu não preciso fazer esforço para pecar, eu preciso fazer esforço e contar com a graça de Deus para viver em santidade, né? Eu acho que isso é com todo mundo, não penso que seja só comigo. Mas não precisa fazer força para perder a paciência, para ficar com raiva, para ter, mágoa, ressentimento, ou para um monte de coisa, a gula e todos os outros maus pensamentos contra uma pessoa, ou desejando alguma coisa de errado para a pessoa. Isso é do ser humano e nós temos que cuidar disso, porque se a gente deixar crescer esse tipo de semente no coração, é o fruto que nós vamos dar. É esse o fruto que nós vamos dar, né? E então, quando ele diz assim: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício, ele está querendo mostrar para os apóstolos, porque a palavra misericórdia, ela é misericórdia. Eu gosto muito de pensar nisso para mim e vivo falando isso também, porque eu acho que as pessoas precisam entender essa dimensão. A misericórdia de Deus não é para fazer de conta que está tudo bem. A misericórdia de Deus não é para passar régua, passa o pano e deixa assim. Não. A misericórdia de Deus, ela é aplicada a nosso favor, para que Deus não precise agir, então, com a justiça. Porque a palavra diz que Jesus é misericordioso e justo. Se ele fosse justo primeiro, ele não ia ter para quem fazer misericórdia, né? Seria só ele e a mãe dele, que não tinha pecado, aí o resto está tudo frito, né? Então, na realidade, o que acontece? Aprender, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. O que o Senhor espera é que a gente derrame o nosso coração, segundo Deus, nosso coração conformado a Jesus Cristo, né? Sobre a miséria do outro,
sobre a miséria que se apresente para a gente revestir de amor aquilo que está empobrecido, né, pelo pecado, pela própria miséria da condição humana. E eu tenho estado numa missa onde o celebrante, na hora que prepara o altar, ele não despeja a água, ele pega com uma daquelas colherinhas assim bem pequenininhas e coloca ali. Essa água acrescentada ao vinho é a nossa humanidade que nós oferecemos na hora do ofertório, né? A nossa vida completa, com tudo, felicidade, tristeza, acerto, erro, tudo o que tiver a gente põe lá no altar diante de Deus, que junto com o vinho vai se transformar no sangue de Cristo. Então assim, eu gosto muito de prestar atenção nesse momento e rezar esse momento junto do Senhor, dizer, Senhor, tô aí, ó, né? Eu tô me entregando mais uma vez, que o Senhor possa receber a minha vida. E quando eu vejo aquela colherzinha lá, aquela conchinha, não sei nem o nome daquilo, um dosador pequenininho, mas mínimo, e ela põe ali, o padre coloca ali a colita atrás, né? Ele pega e coloca aquela, eu falo, recebe aí, Senhor, a minha infinita miséria, né? A minha grandiosa coisíssima nenhuma, porque é um mínimo, uma gota mínima, né? Mas essa é a nossa humanidade. Essa é a nossa realidade humana. Então, o Senhor quer isso, sabe? Ele quer poder jogar o coração dele em cima da nossa miséria por causa do nosso desejo de mudança. Eu me apresento para o Senhor na minha pequenez. Eu me apresento para o Senhor na imensidão da minha pequenez, na grandeza da minha miséria. E falo, Senhor, me acode. Então, assim, cada dia mais eu tenho consciência da grandeza de graça que eu recebi por ser salvo por Jesus, por ter Ele como Salvador. Muita gente acha que por conta de fazer boas obras vai ser o suficiente para se redimir diante de Deus. Claro que as boas obras fazem parte, né, de todo o contexto da vida cristã. Que se a gente se conforma a Cristo, Cristo fez bem todas as coisas. Mas é legal quando a gente começa a perceber que assim, Deus não está me pedindo a minha santidade, Ele está me pedindo a minha humanidade ferida, para que o amor dele possa tratar, que o amor dele possa santificar e transformar. Né? Então, muitas vezes a gente se coloca numa posição, tipo assim, porque eu acho engraçado que eu já falei muitas vezes isso, e hoje eu escuto pessoas falando, falo, nossa, a gente pensa assim mesmo, né? Que bom que Deus está ajudando eu mudar os pensamentos. Nossa, Deus me deu uma pacotada, nossa, tomei uma chibatada agora. Pois é. E na realidade ele só está fazendo o favor de nos mostrar as nossas falhas. Ele não precisaria nem fazer isso. Mas ele tem a caridade, a bondade, a misericórdia de dizer, meu amigo, meu filho, presta atenção, é por aí. Né? E aí, assim, com essa bondade, que ele prefere, ele quer a misericórdia, ele não quer o sacrifício. Né? E quando nós precisamos sacrificar a nossa humanidade para alcançar a salvação, para alcançar conversão do nosso coração, isso daí deixa de ser sofrimento porque passa a ser justamente sacrifício. Né? O que é um sacrifício de louvor? É o louvor que você faz quando a última coisa que você pensaria humanamente em fazer seria louvar. É aquele louvor que sai lá das entranhas da sua humanidade, mas assim, é um sacrifício de louvor. Eu estou reconhecendo a grandeza de Deus porque Ele é Deus e eu louvo por quem Ele é, não por causa de eu estar bem ou eu estar mal. Né? Então, entender o que significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, nos faz mais humildes diante de Deus. A gente vai tomando consciência do quanto nós precisamos ser salvos, do quanto Deus quer nos salvar. E como foi grave tudo que Jesus passou pela minha, pela sua, pela nossa salvação. Né? Ele não precisaria passar por aquilo se o pecado não fosse algo extremamente destruidor, maléfico e... Né? Não precisaria. O pecado tem uma finalidade, ofender a Deus, envergonhar o pecador, afastar o pecador
do Criador, né? Que nem quer ser chamado de Criador por nós, ele espera ser tratado e espera ser chamado de Pai, porque ele nos quer como filhos, né? Então, que nesse dia a gente possa estar sentando festejar com Jesus, acolhendo Ele na mesa da nossa vida, na mesa do nosso coração, sabendo que nós somos muitas vezes esses pecadores que não têm mérito nenhum, que não mereceriam estar na presença de Deus, mas que Deus se faz presente porque Ele está vendo em nós o desejo sincero, o compromisso, né, a vontade de ser mudado, a sede de conhecer mais da graça, de mergulhar mais na graça e de poder agradar mais o coração de Deus. Peçamos a Ele que nos auxilie com essa bondade infinita que Ele tem, com essa paciência infinita que Ele tem conosco, pedindo que Ele nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom dia.